Café na mesa, Bíblia aberta, caderno e caneta na mão, chegou a hora de despertar. Desperta vitorioso, desperta vitoriosa nessa sexta-feira da paixão. Hoje é a revelação desse amor levado ao extremo. Eu quero te convidar a mergulhar nessa palavra, que hoje nós vamos fazer de uma forma diferenciada, porque o nosso evangelho hoje é muito extenso. São quase 2 capítulos, é do capítulo 18, 1, até o versículo 42 do capítulo 19. Então, são praticamente 2 capítulos. Então, não daria tempo aqui no nosso Desperta. Mas eu quero ir lendo com você esta paixão de Cristo hoje de uma forma diferenciada. Começando com essa pergunta: até onde Deus já foi por você? Até onde Deus já foi por você? Se você pudesse medir o quanto Deus te ama, você conseguiria suportar a resposta? Porque é isso que esse evangelho mostra hoje. Dói na alma e precisa converter o coração. Tem uma cruz que grita para mim e para você: eu não desisti de você. Mesmo quando você desistiu dele, mesmo quando eu desisti, ele grita: eu não desisti de você, eu não vou desistir de você. E esse é um grito de Jesus para nós no dia de hoje. Então, hoje, o contexto é a prisão de Jesus, essa traição e a prisão, o interrogatório, a negação de Pedro ali, esse julgamento, a flagelação, o julgamento e crucificação e morte. Só que Jesus ele vai nos mostrar algo muito forte aqui. Ele não é vítima da situação, ele não vai ser preso. Jesus, ele se entrega. Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 4, vai dizer: Jesus, sabendo tudo o que iria acontecer-lhe, saiu e disse: a quem procurais? A Jesus, o Nazareno, responderam. Ele disse: sou eu. Quando disse sou eu, recuaram e caíram por terra. De novo perguntou-lhes: a quem procurais? Jesus, o Nazareno, responderam. Jesus retomou: já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurai, deixai estes irem. Olha que coisa linda. Jesus, ele se dá. Jesus não é dominado, Jesus não é forçado, Jesus não é pego. Jesus se entrega livremente. Isso para mostrar, para mim e para você, pode colocar isso aí no teu caderno. O dia de hoje, a cruz não é derrota, é decisão de amor. É uma decisão. Sou eu. Saiu e disse: quem vocês estão procurando? Sou eu, estou aqui. A cruz não é o fim. A cruz é a prova desse amor que não recua. A cruz é a prova do amor. Esse amor que, muito mais do que dito, foi vivido. A cruz é uma entrega. E isso precisa ser muito forte para nós, para que ninguém fique no dia de hoje num lugar medíocre dizendo: tadinho, pobrezinho, Jesus sofreu tudo isso, por que fizeram isso com ele? Não. Ele se deu
por amor. O segundo ponto que eu quero destacar com você está no versículo 15. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Ele entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, encarregada da porta, disse a Pedro: "Não és tu também um dos discípulos deste homem?" Ele respondeu: "Não." Os servos e os guardas tinham feito um braseiro e se aqueciam, pois fazia frio. Também Pedro estava ali em pé com eles, se aquecendo. O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos, dos seus ensinamentos, e vai falando, logo depois, lá embaixo, no versículo 25, entretanto, Simão Pedro estava lá, aquecendo-se. Disseram-lhe: "Não és tu também um dos discípulos dele?" Pedro negou: "Não sou eu." Então, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele de quem Pedro tinha cortado a orelha: "Será que não te vi no jardim com ele?" Imagina, o Pedro tinha acabado de cortar a orelha com toda a coragem. Aí o parente do soldado: "Mas será que eu não te vi no jardim com ele?" Pedro negou de novo. E na mesma hora, o galo cantou. Pedro nega Jesus 3 vezes. Isso aqui mostra algo muito sério para nós. Quando a gente confia demais em nós mesmos, a gente se depara, a gente cai, vou dizer, de cara nas nossas fraquezas. Pedro, ele confiava tanto em si: "Eu nunca vou te negar. Eu vou contigo até o fim. Aonde que eu não posso ir com você?" Ele confiava tanto nele, mas ele era um homem que não se conhecia de verdade. Quem não se conhece acaba caindo nas suas próprias fraquezas. Só que para Pedro, essa queda foi fundamental, porque isso aqui se torna o início de um caminho de purificação. Quando você cai por causa das suas fraquezas, você tem uma ótima oportunidade de conhecê-las, tratá-las e iniciar um caminho de cura. Primeiro preciso me dar conta, eu tenho fraquezas. Me vem essa sensação de pessoas que não sabem quais são as suas fraquezas. Não sabem escrever. Se você precisasse escrever aí quais são as suas fraquezas, vai dizer: "Eu não tenho medo de nada, eu não tenho nenhuma fraqueza." Perigosíssimo. Você vai cair. Aquele que não conhece suas próprias fraquezas tropeça nelas. Então, Pedro caiu por causa das suas fraquezas. Só que ele aprendeu e iniciou um caminho de purificação, um caminho de cura. Depois, terceiro ponto vai ser esta conversa de Pilatos com Jesus. Pilatos pergunta para Jesus: "Tu és o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Dize isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim?" Pilatos respondeu: "Porventura eu sou um judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes te entregaram a mim." Jesus respondeu: "O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui." Pilatos disse: "Então tu és rei?" Jesus respondeu: "Tu dizes que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo o que é da verdade, escuta a minha voz." Pilatos lhe disse: "O que é a verdade?"
Dito isso, saiu ao encontro dos judeus. Pilatos perguntou o que é a verdade, mas percebe, ele não esperou a resposta. Ele não esperou a resposta. Pilatos estava diante da verdade. Pilatos estava diante do rei. Isso me mostra algo que é muito sério. Será que quando você estiver diante da verdade, você vai reconhecê-la? É possível estar diante da verdade e não acolher, e não enxergar. Nós estamos nesse momento. Muitas pessoas que escutam, que sabem, mas isso não faz diferença, não mudam de vida, não se convertem, não se dobram. É um Pilatos que estava diante da verdade, mas não acolheu. Jesus, eu não quero ser assim. Eu posso estar diante de Jesus. Você pode viver isso dentro da sua oração. Jesus está te dizendo uma coisa, mas a sua cabeça quer ver outra, aí você lê a palavra do jeito que você quer ler. Não escuta a verdade. Eu não quero estar cego assim. A gente vê pessoas que fogem da formação, que não contam as coisas para os seus formadores, que não contam para os seus diretores espirituais, que não buscam uma direção espiritual, confiando em si mesmo. E não imaginam que podem passar por isso aqui. Estar diante da verdade e estarem cegos. Eu sempre peço a Jesus, fala comigo de um jeito que eu entenda. Não me deixe estar cega, não me deixe estar cega diante de ti. Pede essa graça, meu filho, minha filha, porque isso é possível. Tantos estavam diante da verdade. Pilatos, então, capítulo 19, mandou açoitar Jesus. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos, puseram-na sobre a cabeça de Jesus, vestiram com um manto de púrpura, aproximando-se dele diziam, salve o rei dos judeus, batiam-lhe no rosto. Jesus é humilhado, Jesus é ridicularizado, Jesus aceita passar por isso. Jesus aceita cada um desses açoites, cada uma dessas flagelações. Quando a beata Ana Catarina Emmerich conta no seu livro Paixão, Morte e Ressurreição, ela conta que na hora da flagelação, eles ataram Jesus na coluna, o flagelaram. Quando ele já não tinha mais força, soltaram Jesus e o amarraram de frente para flagelarem a frente. Aonde tomava o peito, a barriga, arrancaram pedaços do seu rosto. E eu penso, meu Senhor, isso me arranca lágrimas, eu penso, Jesus, ele tinha força e poder para negar, para sair, para criar um terremoto naquele lugar e parar com tudo aquilo. Mas ele não faz, ele aceita. É ele que foi, sou eu, ele que se entrega. Por quê? Porque essa dor tinha propósito para me salvar, para te salvar. São Boaventura ensina que cada dor de Cristo responde a uma ferida humana. Cada dor responde a uma ferida. Ele deixou-se ser totalmente ferido para que nenhuma pessoa e nenhuma ferida humana ficasse fora do seu corpo. Meu Deus, como isso é forte! Jesus vai ser flagelado, vai ser apresentado, e aquele mesmo povo que grita, Hosana, grita agora, crucifica-o, fora, fora. Vou crucificar o vosso rei, disse Pilatos. Os sumos sacerdotes responderam, não temos rei senão César.
Pilatos então entrega Jesus para ser crucificado. Então receberam Jesus, carregando ele próprio a sua cruz. Saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Lá eles o crucificaram com outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou escrever e afixar na cruz um letreiro. Estava escrito assim: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Como o lugar onde Jesus fora crucificado era perto da cidade, muitos judeus leram o letreiro que estava escrito em hebraico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus disseram então a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: eu sou. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Ironia divina? Eis o vosso rei. O trono desse rei não é de ouro. O trono desse rei é a cruz. Eis o vosso rei. E como é que este rei domina? Se entregando. Jesus contradiz toda a forma de autoritarismo, toda a forma de imposição. Ele se entrega. E ele vai até o final com a última palavra: tudo está consumado. Quer dizer, o plano se cumpriu. Tudo está consumado, quer dizer, tudo acontece conforme o projeto. Não é derrota, é cumprimento. Tudo acontece conforme o projeto. Ele dá tudo. E ainda para completar, como era dia da preparação, os judeus não queriam que no sábado os corpos ficassem na cruz, pois esse sábado era solene. Pediram então a Pilatos que mandasse quebrar-lhe as pernas e tirá-lo da cruz. Os soldados foram, quebraram as pernas ao primeiro, depois o outro, que foram crucificados com Jesus. Chegando em Jesus, viram que ele já estava morto. Por isso não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Isso mostra para mim e para você que, concretamente, ele entrega tudo. É a vida que brota. Meu amado, Jesus se deu. Jesus morreu para que os mortos tivessem vida. É uma vida que vai brotar da entrega de Cristo. Jesus aqui muda todo o sentido do sofrimento. Ele diz um sofrimento vivido como entrega, um sofrimento vivido com amor e por amor, se torna vida para os outros. Eu posso transformar a dor em vida, em conversão, em vitória, em graça, em salvação. Esse evangelho é um espelho, meu filho. É um espelho para mim e para você. O que isso toca em mim e você hoje? Você foge da cruz? Você foge da dor? Você foge dos momentos difíceis? Isso é um risco, porque você está querendo um Deus sem dor, um caminho sem cruz. Essa palavra hoje precisa te inquietar. Esse é o Deus que eu sigo, que vai transformar os meus sofrimentos em salvação. Não posso ter medo da dor, da cruz. Saber que mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, porque Ele está comigo. Porque Ele já transformou a dor, já transformou o luto. Ele já transformou. Segunda coisa, você nega Jesus sem perceber, como Pedro? Com
certeza, meu filho. Hoje é dia de olhar para essas fraquezas que nós temos que nos fazem negar. Com atitudes, com escolhas, com o silêncio, com as manobras, com as mentiras. Por que você ainda escolhe mentir? Por que você ainda escolhe, ao invés de falar a verdade, se comprometer com a verdade? Jesus se comprometeu com a verdade. Não negue Jesus. Por último, será que você se coloca como Pilatos, que está diante da verdade e não quer ver? E acaba adiando decisões que você precisava tomar? Hoje Jesus continua se entregando por mim, continua se entregando por você. Ele não foi vencido. Ele se deu por amor. Responda para você hoje, olhando para a cruz, nessa celebração de Sexta-feira da Paixão, o que a cruz move dentro de você? Se não move nada, tem problema aí. Olhe para a cruz. Mas não é pena de Jesus, não é sentir a dor de Jesus, não, é o contrário. Deixa essa palavra mover a tua alma e o teu coração. E anota essa frase final, porque ela é muito forte. Deus hoje, Ele fala comigo, Ele fala com você. Anota. Na cruz, Deus não explicou o amor. Deus não explicou o amor. Ele provou. Ele provou para mim e para você que Ele vai até as últimas consequências por mim, por você. É amor. Louco amor. E qual é a resposta que eu vou dar no dia de hoje? Deixa essa sexta-feira da paixão um dia de silêncio, um dia de introspecção, um dia de meditação, um dia de oração, fazer com que você dê um salto na cura, sentir-se amado, curado. Dá um salto na sua entrega. Até que ponto você tem se entregado? Dá um salto neste medo que muitas vezes tem te feito negar e fugir. Que o Senhor nos amadureça nesta Semana Santa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa palavra para que tantos no dia de hoje sintam o amor, se sintam amados. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.